Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aqui o último dia da nossa cobertura em loco no Mobile World Congress 2025. Como vocês podem ver, a feira ainda está rolando aqui, mas a partir de amanhã a gente não vai mais estar aqui no evento. Vamos fazer ainda uma amarração de tudo que aconteceu de mais importante, então estou guardando essa análise final para a gente fazer no nosso episódio de amanhã, mas hoje a gente vai comentar algumas coisas que aconteceram aqui no evento, que foram importantes, e vamos falar também de algumas questões relevantes aí com relação ao mercado brasileiro, que também foram apuradas ao longo do dia. Vamos começar com uma notícia importante aí para quem está acompanhando o desenrolar da recuperação judicial da Oi. Hoje foi um dia emblemático porque duas operações importantes que estavam pendentes ainda de serem resolvidas para que ela possa finalizar o seu processo de recuperação judicial foram concluídas. Uma delas é o closing da operação de venda dos serviços de banda larga para o Grupo Vital, a operação essa que já tinha sido anunciada no ano passado e agora ela foi encerrada definitivamente, ou seja, o Grupo Vital já assume a partir de agora essa operação de banda larga da Oi. São 4 milhões e 300 mil clientes ali da Oi Fibra que vão ser transferidos para o grupo. Eu digo para o grupo porque a empresa especificamente da Vital que vai fazer essa operação de clientes é uma empresa que já está sendo constituída, mas que ainda não tem o nome anunciado. A gente deve trazer essa novidade aí para vocês na próxima segunda-feira. Mas, de qualquer maneira, a operação em si já foi concluída, o que significa que, a partir de agora, o Grupo Vital já é dono da base de clientes de banda larga da Oi. A operação ela seguiu nos termos que haviam sido pactuados no mês de novembro do ano passado, com a aprovação do juízo da recuperação judicial. Então, basicamente, é uma oferta aí de 5,6 bilhões de reais, mas na forma de debêntures, créditos que a Vital tinha a receber da própria Oi e uma parte em ações da Vital. Então, com isso, a Oi passa a ter 27,5% de participação na Vital. Hoje ela tem uma participação de cerca de 17%, passa a ter 27,5% e, claro, a expectativa aí é que no futuro a Oi se desfaça dessa participação na Vital para poder fazer o pagamento aí dos seus credores, né? Mas nesse momento, então, a base de clientes de banda larga finalmente passa para a Vital, para o Grupo Vital, para ser mais preciso, né? E a gente vai ter como grande novidade aí desse ano de 2025 a entrada desse grupo agora na prestação de serviço. Passa a ser uma empresa regulada pela Anatel, com todas as responsabilidades, obrigações, enfim, tudo mais que diz respeito aí a uma operação de banda larga. Vai competir, vai brigar de frente com empresas como a Claro, com empresas como a Vivo, como pequenos provedores, razão pela qual, inclusive, essa empresa que a Vital está constituindo, que vai ser comandada pelo Márcio Fabris, né, já tem o nome do executivo desde o ano passado anunciado, foi vice-presidente da Vivo e tudo mais, então é um executivo aí com uma larga experiência no mercado de banda larga, vai anunciar sua estratégia, vai trazer uma nova marca, um novo posicionamento e vai ficar de maneira separada da operação de rede neutra da Vital, que segue essa sim com a marca Vital, com o nome Vital, atendendo o mercado de provedores de banda larga com infraestrutura. Então essa é a novidade do ponto de vista da Oi. A outra novidade que a Oi também traz é o fechamento da operação de venda da TV por assinatura, da Oi TV. A operação que havia sido anunciada para o Grupo Mileto foi concluída, então agora a Oi não é mais também dona de uma operação de TV por assinatura, a Mileto assume, vai manter a marca Oi TV por enquanto, com a expectativa inclusive de avançar esses serviços para serviços que vão além da operação de TV por assinatura via satélite que está sendo adquirido agora. São 600 mil clientes que estão sendo transferidos para a Mileto. Isso daí teve um valor de 30 milhões de reais, mas ainda sujeito aí a alguns ajustes, né? E agora a expectativa da Mileto é conseguir manter a base de 600 mil clientes, eventualmente reconquistar alguns dos clientes da antiga Oi TV. Ela já teve mais de 4 milhões de clientes diferentes que passaram por ela e que, portanto, têm equipamentos aí espalhados no mercado.
a Mileto está com essa estratégia agora de fazer crescer isso e certamente vão dar um passo além aí do DTH, vão também atuar em outras frentes. A gente ainda tem que ver, porque tudo depende também muito da negociação que a Mileto vai fazer com os programadores e com os provedores de conteúdo. Então, essas duas operações anunciadas, o que faz com que a recuperação judicial da Oi esteja na cara do gol. A gente deve ver aí nos próximos dias a conclusão dessa recuperação judicial. Então a Oi sai da recuperação judicial e com isso passa a ser uma operadora só de serviços corporativos. É muito importante as pessoas terem isso em mente. A Oi não é mais uma operadora de serviços residenciais, não é mais uma operadora que atende a clientes consumidores final. É uma operadora que vai atender agora só o mercado corporativo, vai ficar mais ou menos do tamanho da Algar, né, em termos de faturamento, aí, cerca de 2 bilhões de reais por ano, alguma coisa em torno disso. Vai se posicionar como uma empresa de serviços corporativos e ao longo desses próximos anos, a expectativa é que ela também consiga recuperar o máximo de ativos tributários que ainda estão pendentes aí por conta de ações judiciais, venda de imóveis e tudo mais, para ela conseguir com isso fazer frente aos seus compromissos aí com os credores que foram assumidos nos termos da recuperação judicial pactuada no ano passado. Então agora a expectativa é só a conclusão desse processo de recuperação judicial. A Oi sai da categoria de uma empresa em recuperação judicial e segue a sua vida como um prestador de serviço corporativo. Outra notícia que a gente traz nessa quarta-feira, que é uma notícia importante, tem a ver muito com o que aconteceu aqui em Barcelona, nas discussões sobre fair share, sobre regulação do ambiente da internet, sobre de que maneira que as operadoras de telecomunicações vão se relacionar com as empresas de internet. É o que a Anatel está preparando para a consulta pública, que vai ser agora avaliada pelo Conselho Diretor da agência, e que vai dar os rumos aí desse relacionamento entre empresas de telecomunicações e empresas de internet no Brasil. A gente já comentou em vários momentos que a Anatel prepara esse regulamento de deveres dos usuários. Nesse regulamento de deveres dos usuários deve haver uma série de regras e condicionantes aí da operação dos serviços que demandam muita capacidade da rede, dos serviços que podem ter impacto no funcionamento da rede, e é ali que a Anatel pretende regular. E o que a gente apurou? Não vai ter fair share no Brasil, pelo menos não nessa proposta técnica que está sendo colocada para o Conselho Diretor submeter à consulta pública. A ideia da agência, até esse momento, isso ainda, claro, precisa passar pelo crivo do Conselho Diretor, mas a ideia da agência nesse momento é trabalhar numa outra abordagem, uma abordagem em que tanto empresas de internet, provedores de serviços de internet, quanto empresas de infraestrutura de rede, de conectividade, os provedores de banda larga atuais, consigam assegurar uma qualidade mínima na prestação dos serviços de internet. O que significa isso? Significa que as duas partes que vão livre negociar as condições para que isso seja feito, vão ter que garantir que a rede de internet vai funcionar dentro de determinados parâmetros de qualidade. E por que a Anatel está fazendo assim? Porque a Anatel entende que a sua responsabilidade é garantir o funcionamento da rede. Relações comerciais entre as empresas não é um problema na Anatel. Relações de investimento que vão ser feitos na infraestrutura não é um problema na Anatel. O que a Anatel monitora é a qualidade do serviço que está sendo prestado. Se houver, eventualmente, algum serviço que seja um ofensor da qualidade da rede, bote a rede em risco, aí a Anatel, como uma medida de enforcement, como uma medida de obrigação, poderia colocar as operadoras de telecomunicações o direito de fazerem a gestão do tráfego, ou seja, controlarem a quantidade de bits que está passando, o tipo de bit que está passando, controlarem os serviços, afinal de contas, que estão sendo prestados pelas redes de banda larga até que a qualidade se estabilize. E vai caber às operadoras de telecomunicações, as operadoras de rede, estabelecerem esses parâmetros mínimos que vão ter que ser seguidos aí por todo o mercado. Mais ou menos como, fazendo analogia de um serviço de streaming que vai transmitir um jogo de Copa do Mundo, vamos dizer assim, e naquele jogo você tem uma demanda tão grande de tráfego que a qualidade da rede não suporta aquele tráfego. A rede cai, a rede não funciona, a rede vai ter dificuldade para ficar de pé. Nessas condições, as operadoras de telecomunicações teriam o direito, por exemplo, de sacrificar a qualidade da transmissão
de dados do streaming, para poder garantir que todo mundo tenha acesso de maneira igualitária aos serviços de internet que estão sendo providos. Agora, é muito difícil você fazer isso, então a Anatel está pensando em criar uma espécie de um grupo de implantação dessa regulamentação que vai ajudar a estabelecer quais são esses parâmetros de qualidade, como que eles devem ser seguidos, de que maneira que eles vão ser pactuados. A agência, obviamente, vai supervisionar tudo isso, vai ter uma espécie de arbitragem dos conflitos que vão ser colocados e entre as relações das empresas, se houver alguma negociação comercial para, por exemplo, instalação de CDNs, instalação de redes de transporte, de cabo submarino, tudo isso vai ser uma livre pactuação entre os dois setores, não ofendendo assim a neutralidade de rede, porque nenhuma operadora de telecomunicações vai ter o direito de degradar tráfego ou priorizar tráfego ou bloquear tráfego, a não ser que a Anatel entenda que há um problema de sustentabilidade da rede, né? E por outro lado, nada se diz também com relação à cobrança de um uso de rede, porque isso daí vai ficar a critério das empresas chegarem a um entendimento que não necessariamente precisa ser uma taxa, mas pode ser um acordo comercial, pode ser um acordo de instalação de data center ou de CDN ou qualquer coisa que possa, nessa infraestrutura acessória, ajudar a rede a manter a performance dentro dos parâmetros que foram estabelecidos. Então essa é a abordagem que está sendo proposta pela área técnica da Anatel, ainda pendente de uma avaliação do conselheiro relator, do conselho diretor da agência e do processo de consulta pública que ainda vai acontecer. Então tem muita coisa aí para acontecer pela frente. Nessa mesma linha, aqui durante o Mobile World Congress, a ACIET, que é uma associação latino-americana de operadores de telecomunicações, divulgou um novo estudo trazendo justamente essa questão da sustentabilidade das redes de telecomunicações. O que eles chamam a atenção é que a situação da América Latina é mais crítica do que em outras regiões do mundo. As operadoras de telecomunicações estão tendo mais dificuldade de rentabilizar os investimentos que estão sendo feitos nas redes, uma necessidade de investimentos até 2030 da ordem de 50 bilhões de dólares na infraestrutura para dar vazão ao tráfego de dados que está sendo gerado pelos novos serviços de internet. Existe um ambiente de assimetria regulatória, assimetria tributária, e o que a ACIET recomenda, então, dentro desse estudo, é que justamente os reguladores da América Latina façam um trabalho que permita chegar a uma situação de equilíbrio competitivo, de sustentabilidade das redes, que pode ser tanto no sentido de desregulamentar as operadoras de telecomunicações, tirar obrigações das operadoras de telecomunicações, facilitar o acesso das operadoras de telecomunicações ao uso de espectro, quanto eventualmente dar inclusive a prerrogativa, a possibilidade de que as operadoras de telecomunicações façam negociações com as empresas de internet para chegarem a modelos comerciais que sejam mais interessantes e que viabilizem esses investimentos. Então, se a gente viu aqui no Mobile World Congress esse assunto do fair share sair das manchetes, não ser mais um destaque das operadoras nos seus posicionamentos públicos, nos bastidores tem muita coisa ainda acontecendo. Essa associação que representa as operadoras da América Latina fez esse estudo, tem outras coisas que a gente vai tratar ainda ao longo dessa semana, de discussões que estão acontecendo nos bastidores que dizem respeito a isso. Então o que a gente pode dizer é que as operadoras de telecom não estão quietas com relação à questão dessa assimetria de investimentos e dessa preocupação com a sustentabilidade da rede. Só mudou bastante a estratégia e a gente vai falar disso nos próximos dias do nosso noticiário. Não tem muito a ver com isso, mas tem. Hoje a província de Ontário, no Canadá, anunciou a suspensão da contratação dos serviços da Starlink, serviços da Starlink que eram oferecidos ao governo da província para poder dar sustentabilidade a algumas políticas públicas que estavam sendo implementadas em cima da rede de banda larga via satélite da Starlink, e isso tem relação com o que a gente está discutindo, porque o Elon Musk parte hoje do governo do governo Trump. O governo Trump tem uma postura em relação às empresas de internet diferente da postura do governo Biden. Ele tem protegido as empresas de internet, inclusive blindando elas
de eventuais tarifas de uso de rede, pelo menos até agora é a análise que a gente tem, o governo Donald Trump ainda impôs tarifas para o Canadá. Então, como resposta a isso, a província decidiu suspender a contratação dos serviços da Starlink. Interessante a gente notar que esse posicionamento político do Elon Musk, atuando não só dentro do governo norte-americano, quanto se posicionando na sua própria rede social, a plataforma X, ou antigo Twitter, tem gerado outros problemas também. Recentemente, ele proferiu ofensas aí ao presidente mundial da América Móvel, que controla o Grupo Claro, Carlos Slim, chamando o Carlos Slim de narcotraficante, e a resposta da Claro veio numa suspensão velada, mas uma suspensão dos acordos que eles tinham de utilização da Starlink como infraestrutura para suas atuações na área de telecomunicações. Então, a Claro tem serviços de 5G que são suportados pela rede da Starlink, tem serviços corporativos que utilizam essa infraestrutura da Starlink, e isso daí foi suspenso no momento que o Elon Musk entrou num confronto político ali com o presidente da América Móvel. Mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo com a província do Canadá. Então tudo se mistura, né? Como a gente tem falado aqui desde o começo do evento, essa geopolítica do novo governo Donald Trump, da aproximação deles com as empresas de internet, o papel que o Elon Musk desempenha dentro do governo Donald Trump, tudo isso está se refletindo nessas relações que inclusive dizem respeito ao setor de telecomunicações, como a gente diz. Agora eu queria fazer um apanhado daquilo que a gente viu de mais importante em cada um dos fornecedores aqui do Mobile World Congress, pelo menos ouvindo aí os principais fornecedores, né? Sobre qual que é a mensagem principal. No nosso boletim a gente traz uma matéria detalhada, entrevistas com esses fornecedores, trazendo cada um dos destaques, mas eu queria enumerar aqui, só para vocês terem uma ideia de tudo aquilo que o nosso noticiário está oferecendo e que está lá disponível no nosso site ao longo dessa semana. Algumas coisas eu nem escrevi, eu estou comentando aqui em primeira mão para vocês, mas eu nem escrevi e que vão estar lá na forma de matéria. Nokia. A Nokia é uma empresa que tradicionalmente está preocupada com a questão das redes de 5G, com a implementação das redes de 5G, só que ela também entrou agora no mundo da inteligência artificial, então ela incorporou, a novidade é que ela incorporou uma tecnologia, uma camada de tecnologia nova ao seu software de gestão das redes de telecom, para que essas redes possam ser autogestionadas através de inteligência artificial. Essa é a grande novidade aí que a Nokia trouxe. A Ericsson já tem batido há muito tempo na ideia do Open Gateway, na ideia das APIs abertas, e mais do que nunca isso está acontecendo esse ano, com uma série de casos de uso que a Ericsson está promovendo, trazendo essa mensagem da importância da utilização dessas APIs para que as operadoras de telecomunicações possam rentabilizar o 5G. Então a grande mensagem da Ericsson nesse momento está na questão das APIs de rede. A Huawei, a gente já falou um pouco sobre isso ontem, ela está com muito foco no 5G Advanced, na evolução das redes de 5G. Isso tem a ver com a oferta de serviços corporativos, porque a Huawei entende que sem o 5G Advanced vai ficar complicado fazer uma oferta de serviços corporativos que traga funcionalidades de interesse, né, das empresas que vão utilizar as redes de 5G. Então, todo o foco dela, inclusive lançou um white paper essa semana, junto com a Softex, um estudo sobre como que o Brasil pode implementar o 5G Advanced. Todo o foco dela está colocado nisso, mas também tem muita coisa de inteligência artificial aí atrelado ao serviço de nuvem da Huawei. Eles devem trazer aí em breve uma série de novidades ali de aplicações de IA rodando em cima da nuvem deles para oferecer isso para os clientes, tanto do Huawei Cloud, quanto também para as operadoras de telecomunicações. A Qualcomm é uma empresa totalmente diferente esse ano aqui no Mobile World Congress do que era nos anos anteriores. Até então, o foco dela estava muito nos dispositivos móveis, em promover determinadas frequências, determinados usos dos smartphones. Agora o foco dela é pelo menos metade desse foco na área de IoT. Ela se colocou definitivamente como uma integradora de IoT, criando soluções, desenhando todo o pacote de aplicações para a internet das coisas,
aliando isso ao desenvolvimento do seu chipset voltado para a internet das coisas com inteligência artificial, que é o Dragon Wing, é o equivalente aí ao chipset que eles têm para handsets, né? A ideia é utilizar essa tecnologia que a empresa está desenvolvendo para que as soluções de inteligência artificial já sejam atreladas às soluções de conectividade para a internet das coisas, para desenvolver justamente essas verticais de negócio, o mercado corporativo que está sendo criado em cima dessa solução tecnológica. Então dá para a gente dizer que a Qualcomm se colocou aqui no Mobile World Congress como uma empresa de internet das coisas aliado à inteligência artificial. Cisco está com um foco muito grande, claro, na parte de automação de redes, como eles sempre tiveram, e aí trazendo a camada de inteligência artificial para redução de custos e para geração de aplicações de segurança em cima da rede. Mas um outro foco grande da Cisco também tem sido o segmento de Wi-Fi, e é muito interessante porque eles fazem todo o Wi-Fi aqui da feira, né? Então é como se fosse um laboratório vivo aqui, eles conseguem observar a evolução da utilização da faixa de 6 GHz, da faixa de 5 GHz, quem está utilizando o Wi-Fi 6, quem está utilizando o Wi-Fi 6E, quem está utilizando o Wi-Fi 7, e com isso eles conseguem ter uma ideia de como é que está evoluindo a utilização do Wi-Fi. Como me disse um executivo da Cisco, o que acontece no Mobile World Congress é quase um laboratório para o que vai acontecer no mundo de Wi-Fi daqui a 2 ou 3 anos. E aí é muito interessante porque eles já simularam aqui a ocupação do Wi-Fi com metade da banda só, ou com menos da metade da banda de 6 GHz, que é a posição que a Anatel tomou agora para distribuição, para alocação da faixa de 6 GHz, e chegaram à conclusão que nesse ambiente que a gente está falando aqui, de muitos usuários já com dispositivos capazes de operar na faixa de 6 GHz, se você tem só metade da banda, você tem um comprometimento significativo da performance da rede. Então, já fica aí um alerta, né, para os reguladores, enfim, de que não se pode esperar um desempenho de Wi-Fi 6 e de Wi-Fi 7 com a mesma performance que você teria se a faixa de 6 GHz tivesse sido preservada integralmente para o uso não licenciado, para o uso do Wi-Fi. E por fim, a Intel também com um foco muito grande na parte de inteligência artificial, mas principalmente inteligência artificial na otimização energética das redes de telecomunicações. Então, eles trouxeram aqui uma nova tecnologia de chips para servidores da linha Xeon, e essa nova linha já tem capacidade de processamento para inteligência artificial, com foco na redução do consumo de energia pelas redes de telecomunicações. Essa tem sido a mensagem aí principal da Intel no evento. Fora isso, tem um monte de coisa que a gente vai analisar no nosso episódio de amanhã, então hoje a gente fica por aqui. A gente está com uma rotina um pouco diferente, porque eu tenho que fechar esse nosso boletim antes de escrever todas as matérias, então depois disso daqui eu ainda vou escrever tudo isso que eu falei para vocês e mais um pouco, mas amanhã a gente volta com outro episódio fazendo aí a amarração e análise final do que de mais importante aconteceu aqui no Mobile World Congress. Por isso, ficamos por aqui e amanhã com certeza a gente volta. Obrigado de novo pela generosa audiência de vocês. Tudo aquilo que a gente comentou aqui está ou estará daqui a pouco no nosso site www.teletime.com.br. Não deixe de entrar, assinar nossa newsletter, seguir a gente pelas redes sociais, e eu agradeço sempre a atenção de vocês durante essa nossa cobertura. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.